tem conseguido, até por conta do uso das novas tecnologias, já falado aqui nas vezes anteriores, a gente está fazendo essa transmissão no Facebook do Simpla. Também estamos gravando, né, para depois fazer edição, né, fazer uma divulgação melhor, mas neste momento a gente está já na transmissão ao vivo desta mesa. Dizer que é um dia importante esse, né, porque a gente estava conversando agora com algumas pessoas ali em cima, dizendo que a gente que está na direção de um sindicato, a gente é sempre atropelado às vezes, né, e sendo cobrado em momentos como esse, por exemplo, em que nós temos mais um dos tantos atos que a gente tem feito contra os ataques que a gente vem sofrendo do governo golpista no dia de hoje. Só que este nosso congresso, um congresso também importante para que a gente se prepare para esses ataques golpistas, coincidentemente esteve marcado para o mesmo dia. Dizendo a vocês que o sindicato tem participado de todas essas movimentações, inclusive daquelas de servidores estaduais, né, que passam uma situação aqui que é de conhecimento de todos e todas, e a gente tem estado nesta luta. Estivemos também na luta dos professores do Pedro II, que estão sendo constantemente aviltados no seu direito de fazer as suas manifestações, por um Ministério Público também a serviço dessa nova ordem nacional aqui no Brasil. Dizer para vocês que a gente, meu camarada, o Oswaldo, falou no início que a gente, quando pensou esse congresso, a gente realmente tinha algumas tarefas que a gente acaba, por conta da conjuntura, a gente teve fazer essa remodelação, né, desse nosso congresso. Se antes a gente tinha aqui uma luta bastante significativa, e devemos continuar a ter, em relação à questão da equiparação salarial, que era uma luta que o sindicato vinha travando, professores da educação infantil do 5º ano ganhando menos que professores do 6º ensino médio, é uma reivindicação antiga da categoria e que o sindicato tem feito e continuará fazendo. Se antes o sindicato fazia uma disputa, né, e uma luta pela valorização do nosso piso, né, um piso esse que é de R$10 hoje, para professores da educação infantil ao 5º, de R$15 para professores do 6º ensino médio. Se antes a gente fazia a luta pelo aprimoramento acadêmico, né, na busca de um plano de carreira, hoje a gente tem que se deparar com essas questões que a gente está vivendo, não só de flexibilização de leis trabalhistas, como também questão da reforma do ensino médio, da lei da mordaça, já tratada aqui. E não é à toa, né, que a gente tem visto o sucateamento da educação pública, justamente para que quem sobreviva, justamente os donos dessas instituições que pagam esses baixos salários. Na educação superior não foi muito diferente, a gente lutava com a questão da financiarização e da mercantilização, e hoje a gente talvez tenha que lutar para que a gente continue a ter uma universidade pública e gratuita. Eu vou já fazer a apresentação e o chamamento dos nossos companheiros e companheiras que vão estar aqui na mesa, chamando primeiramente a companheira, a professora Fátima Aparecida da Silva, que é secretária da CNTE, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação. Já chamar, e ele já veio, professor Walter Pomar, meu companheiro, Universidade Federal do ABC, professor de Relações Internacionais. Chamar meu companheiro de CONTEE, nosso recém-eleito coordenador geral, professor Gilson Luiz Reis, e também recém-eleito vereador da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. E chamar o prata da casa, nosso companheiro professor Luiz Edmundo, do CAPES-MEC, que também compará a mesa aqui com a gente. Antes da gente passar a palavra para os nossos convidados, eu vou pedir para fazer algumas entidades fazer uma pequena saudação, que são a entidade a qual a gente é afiliada, a CUT, a uma entidade parceira nossa, que também temos companheiros, inclusive o nosso coordenador geral da nossa confederação, a CTB, e a FETERG, que é a federação que compõe o SIMP. Então, primeiramente, Central Única dos Trabalhadores, os companheiros Marcelinho e Aniele. Marcelão, então. Bom,
Boa tarde, companheirada, boa tarde à mesa. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é fundamental, num momento como esse, num momento que a gente atravessa no Brasil, um congresso de profissionais de educação, um congresso de professores, porque, sobretudo, nós temos que fazer essa discussão de qual é a educação que está sendo dada dentro das escolas, dentro das universidades, para essa juventude que está ávida do debate, que está ávida de discutir cada vez mais a sua vida e tomar a sua vida nas suas mãos. Então, com mais um ato acontecendo no dia de hoje, diversos atos acontecendo, o Sindicato dos Professores, aí quero saudar de maneira muito especial meu companheiro Oswaldo Teles, presidente do Simpro, que colocou o Simpro na luta de cada ato desse, junto ao movimento social, junto ao movimento dos estudantes, fazendo corpo a corpo com todo mundo que está na rua. Então, uma saudação muito especial ao Oswaldo, e em nome dele saudo a todos os companheiros e companheiras que constroem esse sindicato. Nós temos que ir para a rua e temos que ir para dentro das escolas, porque a educação vai ser seriamente atacada, mais ainda por esse governo golpista. Nós vamos derrubar Temer, nós vamos derrubar esse governo golpista e nós vamos trazer uma educação classista, de qualidade, para todos os homens e mulheres, formar cidadãos. Quero passar para a companheira Aniele, porque a CUT é a primeira entidade que tem paridade na sua direção, metade de homens e metade de mulheres. Faço essa saudação por uma categoria de maioria de mulheres, e que hoje, na direção da Central Única dos Trabalhadores, na executiva, e aí, para a mesa, para os que não são do Rio, na executiva da CUT Rio de Janeiro, tem duas professoras, professora Duda e professora Camila, que está aqui, segunda tesoureira e secretária de comunicação. E na vaga do Rio de Janeiro, na vaga que nós indicamos para a CUT Nacional, nós indicamos para a Executiva Nacional a companheira Aniele, daqui do Simpro, também professora. Então esse é o sindicato que deu mais mulheres à direção da CUT. Obrigado, Simpro Rio. Boa noite, companheirada. Primeiramente, fora Temer. Eu sou Aniele, sou secretária adjunta de Cultura da CUT Nacional. Queria ressaltar, conforme a própria fala, do Marcelinho, sobre a importância da paridade, especialmente nesse dia, que é o Dia Internacional pela não violência às mulheres, que é algo que realmente choca a nossa sociedade em pleno século XXI. Então, esse congresso ele vem num momento muito importante, que o lema é fortalecer o sindicato para impedir a retirada de direitos. Então, um sindicato de 85 anos, que é combativo, que está na história da luta sindical, da luta social do Rio de Janeiro, promover um congresso nessa conjuntura é realmente uma demonstração de força e especialmente de pujança de um sindicato que realmente se coloca junto com os vários movimentos sociais, ressaltando que hoje, além do ato que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, dia 29 vai ter um grande ato em Brasília, que está contando com uma grande mobilização, especialmente dos estudantes. Então, na verdade, nós estamos em várias frentes de luta, Então, na verdade, no geral, assim, minha saudação, enquanto representante da CUT, é que realmente contem com a Central Única dos Trabalhadores para realizarmos cada vez mais debates, para realizarmos cada vez mais atividades, para abrir cada vez mais as portas do sindicato para uma nova geração que quer participar da política e que, sim, se identifica e quer cada vez mais participar dos rumos da história do país que a gente está vivendo. Então, agradeço a todos e todas pelo convite e vamos ao Congresso. Obrigada. Deixa eu só fazer uma ressalva, por favor, erro meu. Nós temos, o Simpro não deu 3 mulheres para a direção, 4 mulheres, companheira Glória Ramos, secretária de combate ao racismo. Quero fazer a ressalva, por favor, me desculpem. É que são 3 no Rio e acabou embolando tudo, desculpem. São 4. Foi o sindicato que de longe forneceu mais mulheres para a direção. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Vou chamar agora o professor João Jorge, vai fazer uma saudação pela CTB, a Confederação dos Trabalhadores do Brasil. Em função do ato, o Ronaldo Leite, que é o presidente da CTB Rio, não está presente, e apesar de eu ser diretor da casa, também sou diretor da CTB, e essa diretoria atual, desde 2011, e perdemos a eleição em 2011,
em 2014, nós formamos uma chapa CTB-CUT. Lógico que é um sindicato filiado à CUT. E, como não tem um representante da executiva da CTB estadual, eu me coloquei à disposição para, pelo menos, se posicionar em relação a uma coisa. Hoje teve um debate bastante interessante, uma apresentação de tese bastante interessante de duas chapas. Uma da chapa da atual diretoria. O outro, a chapa da diretoria que foi até 2014, que perdeu em 2014 para essa chapa que era a chapa 2. E nessa apresentação de tese, colocaram a questão do ensino médio. E, na minha concepção, o mais importante de tudo que foi colocado sobre a reforma do ensino médio não foi citado. Eles querem tornar o ensino médio integral. Mas consta lá na PL que essa parte integral o governo só vai bancar 4 anos. Nós temos 4 anos passando isso para conseguir depois os governos municipais e estaduais bancarem essa integralidade. Ou seja, vão privatizar a escola. Isso é o que é o mais característico, que o governo, do jeito que está em termos financeiros, daqui a 4 anos não é mais financiado pelo governo federal. E aí o negócio vai ser a privatização mesmo. A CTB está saudando esse congresso. Obrigado, João. Vou fazer a última saudação pela FETERG, companheiro professor Cross. E depois do 5, Petrópolis. Boa noite, companheiras e companheiros. Gostaria de saudar a mesa, saudar o 12º Consimpo e enaltecer a importância da nossa união neste momento da conjuntura nacional desse país. Nós temos muitas lutas pela frente e temos de estar unidos, não só professores, mas qualquer classe de trabalhadores. Nós tivemos em Petrópolis, no último dia 19, um encontro com 25 entidades e quase 200 pessoas discutindo a atual conjuntura desse país. Ou seja, temos de estar unidos para lutar contra esse governo golpista, tá? Que não nos representa, e lutarmos contra tudo que foi falado aqui, PEC 55, lei do ensino médio, reforma da Previdência, etc. Só unindo, só unidos, nós vamos conseguir vencer esse governo. Então, parabéns ao Simplo Rio e sucesso no 12º Consimpo. Muito obrigado. Obrigado, Graça. Queria registrar a presença aqui do meu companheiro, quer dizer, nosso companheiro, professor também, vereador do Partido dos Trabalhadores, meu companheiro Raymond, aqui presente. Fazer aqui só para explicar a dinâmica. A ideia é que cada um dos palestrantes tenha meia hora, né, 30 minutos para fazer as suas considerações. A gente vai seguir a ordem que foi feita a apresentação. Só um último recadinho antes de passar aqui para a Fátima. Para aqueles que são professores de matemática, nós temos um companheiro nosso, professor Mário de matemática, que está fazendo uma oferta de um livro seu para aqueles delegados e delegadas da área das exatas, da qual eu também faço parte.
Então, quem quiser depois, ao final da nossa mesa, da nossa plenária, é só buscar aqui na recepção um exemplar com o livro. E eu já passo para a Fátima para as suas considerações iniciais. Uma boa noite a todas e a todos. É um prazer poder estar no Congresso do Simpro do Rio de Janeiro. Quero dizer que, embora eu esteja nesse congresso, mas um tempo atrás eu participei do congresso no Rio das Ostras, que foi da federação também aqui do Simpro, e temos uma larga convivência dentro das instâncias quais nós militamos, dentro da CNTE, dentro da CUT e os outros espaços que nós estamos tentando construir um outro mundo que seja necessário. Gostei muito de aqui da entrada do Simpro ver os cartazes, o material todo da CNTE, né, que a gente manda na mala direta, e que assim que tem um bom proveito, que na recepção aqui todo estava o material. Eu olhei assim, né, cheguei, tirei uma foto para mandar para o nosso pessoal lá, para falar, olha aqui, olha o Simpro fazendo uso do nosso material. Quero assim agradecer muito este convite, é um orgulho, né, Afonso, e no teu nome agradeço toda a diretoria, todas as pessoas que estão aqui presentes, participando desse congresso, agradecer esse convite por essa oportunidade de estar discutindo e de estar compartilhando esse momento tão especial que nós estamos vivendo na educação brasileira e no mundo, e o momento político atual que nós estamos passando. Dentro da Internacional da Educação é sempre assim, quando vai a CONTEE, tem que sempre dizer, mas eles são privados e defendem o público. E é isso que nos faz a nossa unidade. Eu quero dizer que aqui, durante o vestibular, cheguei, li a primeira tese, só li a primeira, a 1, não deu tempo de ler a outra, já começou a solenidade, e vocês reafirmam, ao menos na 1, lá no final, a defesa da educação pública. Isso que é o sentimento de classe, né? Que mesmo sendo profissionais, trabalhadores do setor privado, entendem que a educação pública é aquilo que deve ser de direito humano e que deve ser ofertado pelo Estado. Então, dentro da CONTEE, dentro do Simples, esse é um laço muito importante que as pessoas de fora até sempre falam, mas falam assim, claro, são os trabalhadores do setor privado, não são os donos do setor privado. E essa consciência de classe, eu creio que a gente tem, e por ser os únicos que nos organizamos dessa forma, né? No Brasil, a gente tem uma confederação dos serviços públicos da educação e a outra representando os trabalhadores do setor privado, da educação básica e superior, e o pessoal que está nas universidades, né? Então, acho que esses laços e esses compromissos nossos, a gente reforça nesse espaço de convivência e nesse espaço do Congresso. Eu sei o quanto que é difícil para vocês do setor privado realizar um congresso e trazer gente das escolas com a dificuldade que está se passando agora, né? Uma ameaça de todos os que é lado e tal, né? Então, um congresso no setor privado que reúne um grupo tão importante, tão significativo como esse, é a somatória das nossas resistências necessárias que nós temos que fazer no fim do que está proposto, a gente ao menos possa dizer, estamos resistindo, não nos curvamos, não nos entregamos. Então, cada vez que a gente reúne um grupo de trabalhadores tão representativo, principalmente do setor privado, é essa somatória de forças que nós vamos ajuntando um pouco para fazer o mundo, né? Bom, creio... As teses de vocês aqui também falaram bastante, né, da situação atual que nós estamos vivendo no Brasil, e em todo momento a gente tem que discutir, e nada que a gente possa conversar aqui nessa mesa, nesses 4, nada está como definitivo e nada não pode ser que amanhã amanheça outra coisa. Por exemplo, na conjuntura nacional, ontem nós fomos dormir com o GEDEL com todo o apoio do governo golpista, hoje de manhã nós já amanhecemos como demitido, né? Então, de todo um cenário econômico, um cenário político, de muitas incertezas, e o que será e o que vai acontecer. Mas é um momento ímpar que nós estamos vivendo na América Latina. E esse processo todo, a gente tem que entender o que está passando ao nosso redor, analisar o nosso, ter as nossas ações locais para poder fazer a transformação necessária do conjunto. Então, ou seja, entender o macro, para também poder ter ações no nosso micro, no caso, no nosso local de trabalho, no nosso sindicato e no caso nosso enquanto país, dentro da CUT, dentro das centrais que nós fazemos parte. Eu queria fazer uma breve colocação assim, a respeito de nós, como são similares enquanto América Latina. Na América Latina nós temos um histórico mais ou menos igual. Primeiro começamos por colonização, colonização que chegaram aqui, exterminaram, mataram os nossos índios, levaram as nossas riquezas,
Aqui nos ficaram os portugueses que fizeram isso conosco, o restante da América Latina ficaram os espanhóis. Isso nos deu, enquanto país único de língua portuguesa na região, que também isso nos levou, por uma dimensão continental, a ser muito mais internos, a ter muito mais as nossas relações internas, as construções internas, por uma questão do idioma e também pela nossa dimensão territorial, né? Esse processo de unificação, de junção de América Latina e dessa consciência é um pouco mais recente, mais um pouco atual nosso, né? Mas embora a gente, idiomas diferentes, realidade geográfica diferente, construção social, a gente tem uma certa trajetória mais ou menos igual. Primeiro, governos colonizadores. Depois nós passamos por ondas de governos ditatoriais, violentos, sangrentos como todos, que se comunicavam entre si. E logramos a ter um processo de resistência muito forte em todos os países, no sentido de países ter guerra civil, uma resistência do seu povo, de acabar, derrubar as ditaduras, trocar por governos, e viemos para uma onda de governos neoliberais em todo o continente, né, que também fizemos a resistência durante todo o processo, que se uma característica desses governos foi o processo de entrega, de privatização de todas as riquezas de todos os nossos países, não só incluindo o Brasil, mais representado na era FHC e Companhia Limitada para nós. Passamos desses governos e logramos, tivemos uma base de formarmos governos no campo democrático popular, que vinham dessas lutas, que vinham dessas resistências. Então, seja, nesse período, passamos por período de colonização, fazendo um breve, daí vamos pegar um período de governos ditatoriais, vamos ter a combater, então vamos passar por um período de governos neoliberais, e em alguns países vamos chegar nessa onda nova, assim, agora que nós tivemos, que estamos fechando um pouco esse ciclo de governos vindo do campo democrático popular. Alguns falam, governos amigos, governos da esquerda e tal. Esses governos, primeira coisa que nós temos que entender é que foram governos que chegaram desse campo democrático popular, somatórias das lutas dos países desse continente, né, mas foram governos de coalizão, não foram governos de rupturas, foram governos dentro do sistema capitalista. E se nós não fizermos essa leitura, nós vamos fazer análise no encontro dos extremos, né, o extremo da esquerda com o encontro dos extremos da direita, porque esses governos todos foram governos do quê? Governos de coalizão, não governos de ruptura, e governos dentro do marco do sistema capitalista. Em todos uma característica comum, porque se na ditadura, o Plano Collor era um exemplo de como se comunicava e como se agiam os governos ditatoriais. Também nesse processo de governo do campo democrático popular, a ligação, a influência, a troca e o compartilhar das experiências positivas, exitosas dos países e trabalhar em bloco nos organismos multilaterais foi uma característica que levou o continente a ocupar um cenário muito importante dentro de todos os organismos multilaterais. Aquele negócio de não ser feliz sozinho, mudar o eixo também de procurar reconciliar a nossa volta com a África, no caso do governo Brasil, formar os mercados, ir para dentro da ONU em bloco, fechando tudo. Essa junção fez com que a gente não possa dizer que é a mesma coisa os governos golpistas de agora ou os governos de direita que chegaram quebrando e fechando esse ciclo com os que passaram anteriormente. São os próprios dados e indicadores da ONU que mostram a característica desses governos. Primeira coisa, modificou todos os indicadores sociais da região. O continente foi o que mais levou pessoas a sair da linha de miséria e também ter um combate exemplar à fome e à desnutrição. Também a América Latina é o continente que mais levou meninos e meninas em idade escolar para dentro das escolas, tudo no campo desses governos, no campo democrático popular. E que governos que foram esses? O governo do Brasil, evidente, com um país com oitava economia, puxa para cima, né? E todo mundo em volta, né? O governo, vamos pegar ali Nicarágua, que é um tempo maior, vamos pegar Nicarágua, vamos pegar um pouco Guatemala, que tem um governo Álvaro Colón que veio também dentro desse bloco, a própria República Dominicana com suas contradições. Vamos primeiro começar com Venezuela, assim, citando o Paraguai, né? Com o Lugo, que depois a gente pode falar um pouco, né? Disso. Os Kirchner na Argentina, que tirou a Argentina de um arraso, de uma crise e modificou essa sua relação, e toda a influência que nós tivemos na região, né? Tivemos nessa região enquanto governo. Fechando esse ciclo, o que nos vem agora? Evidente que esses governos de ser de coalizão cometeram muitas contradições. Muitas contradições, que ninguém está colocando, mas não dá para dizer que são iguais. São governos de contradição por causa que as coalizões assim levaram, né? O que vem agora é uma onda conservadora na América Latina, voltando, começando primeiro com o primeiro golpe que nós tivemos no século, que foi o golpe de Honduras.
mas golpes dos tempos modernos, né? A retirada do governo Zelaya de Honduras, e que o governo brasileiro teve uma atuação muito importante no sentido de deixar a democracia, dar todo o apoio para o meu Zelaya, para o povo, para que não acontecesse, se concretizou o primeiro golpe na América Latina. Depois veio do Paraguai, que foi bem quando nós estávamos aqui na Rio+20, e foi assim, sumário até por causa de outras coisas que aconteceram lá, veio do Paraguai. A gente falava assim, olha, mas é Honduras é tão pequenininho, tal, né, tá lá no fim do mundo, país pequenininho, tal, influência também da base americana. Pois é o Paraguai, mas o Paraguai é o último país que saiu da ditadura aqui do continente, mas quem é o Paraguai e tal, e ali, né? E depois vem o Brasil. O Brasil, que todo aqui não vamos aqui colocar, que certamente a mesa vai pôr, mas o que está por trás disso é a nova ordem econômica mundial, né, os BRICS, a influência dos BRICS, ficar na mão do Brasil, a nova ordem econômica mundial está modificando dentro dos próximos 20 anos, e daí o Walter Pomar aqui, que é o grande estudioso de relações internacionais, professor, vai dizer da questão dos BRICS e as previsões para os próximos 20 anos, e esse eixo econômico que tira da mão dos Estados Unidos. Vai o processo eleitoral da Argentina, por pouco se perde para a direita o Macri, e volta também essa onda conservadora, esses governos todos, do mesmo jeito que estavam unidos nesse campo, com o que acontece no Brasil, o que acontece com esses golpes, e também ganhando, volta toda uma onda conservadora nas políticas, e aquele negócio de fazer crer que a gente não tem direitos, né? Aquele negócio para a população em todos os países do que está passando. Essa onda conservadora, ela está se dando na política, e não é só na América Latina. Isso que a gente tem que entender. Por exemplo, o louco que foi eleito na Indonésia. Qual que foi a primeira plataforma dele? Matar os traficantes. E de verdade, já estão chegando a 200 traficantes, tal, usuários, enfim. E agora estão discutindo que querem se tornar execuções públicas, tornar-se execuções públicas. Quando é que a gente podia imaginar que o mundo podia ter um revés como esse? Né? Quanto que a gente pode ver na Idade Média, voltando para a discussão isso, estamos chegando a 200 e querem tornar isso público. Se nós vamos pegar todos os processos eleitorais que nós tivemos, foram processos que, mesmo com o voto mantido pela democracia, é um retrocesso que tem ganhado a direita. E alguns também cometendo alguns equívocos no nosso campo. Por exemplo, quanto à Espanha, o que o PSOE faz ao se omitir, deixando que o PP volte a ser governo, é também os erros que a gente tem que analisar enquanto esse campo da esquerda, né? Com isso tudo, né, se a gente for pegar a questão do Reino Unido, da União Europeia, e não vamos aqui citar de toda essa onda conservadora que está vindo, o processo, por exemplo, agora na França, né, que é uma volta e tal à direita, e com todas as questões defendidas pela direita, porque eles estão perdendo a vergonha na cara. São homofóbicos e vão e dizem que são homofóbicos. São racistas e botam sua plataforma racista. E vai, coloca, e bota em experiência a voto e ganha. E daí tem que cumprir sua plataforma como o cara da Indonésia nas Filipinas. Porque foram eleitos quanto a isso. E como nenhuma desgraça só é pouco, a gente tem a eleição do Trump nos últimos dias. Não queremos dizer que a política americana e de império seria tão diferente se fosse a Hillary. Nós temos que ter clareza disso. A diferença é que o Trump é um louco, diz tudo o que ele vai fazer, só que em relação à questão dos imigrantes, a plataforma deixada para eles mandarem embora os imigrantes e tal, foi colocada pelo governo Obama. Então, assim, olha, eu vejo muita gente preocupada com o governo Clinton, com o governo Trump, com a eleição do Trump, que foram golpistas aqui. A relação que tem nos Estados Unidos com a Hillary e com o Trump não vai ser diferente, porque os dois vão exercer seu papel de império. Assim vão exercer a sua política. A diferença é que é um louco que agora está na maior potência bélica na mão do mundo a partir do 1º de janeiro. E isso faz toda a diferença quando também tem um novo bloco econômico colocado em relação aos BRICS e essa briga que tem posta. Né? Outro ponto também que a gente tem que analisar, até porque algumas companheiras colocaram aqui, o que significou esses governos do campo democrático popular na região da América Latina? Significou uma ascensão da América Latina a ir nos organismos multilaterais, também enquanto Brasil, mas enquanto América Latina, uma certa respeitabilidade e de ver a construção de políticas diferentes, de dizer, olha, é possível ter crescimento econômico com mais equidade, com distribuição de renda, com políticas sociais e políticas de Estado, uma ótica de cortar a visão do papel do Estado, né, o papel do Estado que é responsável por política de educação, por política de saúde, por política de inclusão social e por política de indução econômica. Então isso é um cenário que se modifica de uma outra forma do Estado, que agora vem esse outro contraponto.
Ou seja, as regras de mercado que prevalecem, essas políticas que são chamadas direitos e tal, não têm que ser garantidas pelo Estado, elas têm que ser colocadas no mercado, e isso está dentro dos novos tratados que a Organização Mundial do Comércio quer impor para o mundo, como, por exemplo, o TISA. Quer liberalizar esse setor de seguridade social, esse setor de serviços sociais, para a onda do mercado, dizendo que isso não é políticas de Estado. Um outro ponto que a gente tem que ressaltar é que as políticas de equidade, de inclusão, elas beneficiaram principalmente as mulheres. Todos esses países criaram lei anti-violência. Nós queríamos que não precisássemos de ter uma lei Maria da Penha, que a gente tivesse uma sociedade tão equitativa entre homens e mulheres e respeitabilidade entre um e outro, que você não precisasse disso. Mas, no entanto, você precisa. Então, você tem, eu estou citando aqui do Brasil, mas podia citar dos demais países que tiveram leis nesse sentido. Também é no nosso continente que nós vamos ter 4 mulheres chefes de Estado nesse século. Não é pouca coisa, né, para um papel das mulheres que sempre foi reservado à vida privada e não à vida pública. Então é aqui que a gente vai ter, por um período de presidenta, um país pequeno na Costa Rica, né, a Laura Chinchilla, que não vem desse campo, mas foi presidenta, ficou lá um tempo, vem da oligarquia familiar de lá. E nós vamos ver aqui 3 mulheres eleitas presidentes da República nesse continente, vinda desse campo popular. Nós vamos ter a Bachelet, que tem toda a trajetória dela com relação à ditadura e tal, né? Vamos ter a Cristina Kirchner também, que vem da era do Kirchner, toda ligada à luta, à resistência contra a ditadura. E vamos ter aqui no Brasil o Dilma Rousseff, né? Que aqui não vamos dispensar a apresentação e tudo. O que significa ter isso para as mulheres? A visibilidade de mulheres em cargo de poder. Se nós vamos ver neste século, a gente vai ter mulheres dos outros setores que antigamente há 10 anos atrás, não tão antigamente, 10, 15 anos atrás, você ligava a televisão e você não via ninguém do mundo da política, do mundo econômico, representada pelo sexo feminino. Quer queira, quer não, Angela Merkel é uma grande mulher poderosa lá e representa a sua política. A própria Hillary Clinton também, como chefe de Estado e tal, representou o show business e tal. Então, enfim, cada vez mais você está vendo a própria presidenta do FMI também, a Lagarde e tal, né? Então, esse contraponto da visibilidade, mas que política essas mulheres defendem, também depende da classe e do papel do Estado que elas defendem e tal. Agora, vou citar aqui das 3 nossas, que são do nosso campo. Como a política e a vida pública dura com as mulheres. Porque se nós vamos fazer um comparativo, todos os ataques, e daí eu não concordo com a tese de algumas mulheres, companheiras, que falam assim, olha, tiraram Dilma porque ela é mulher. Não. Pode ter tido componente de gênero, mas não foi isso. É toda uma ordem, é todo um envolvimento, é os BRICS, é o envolvimento econômico aqui, a questão do petróleo, ou seja, não sejamos tão simplistas nisso. O que nós podemos afirmar é que como se trata as mulheres no poder é totalmente diferente em relação aos homens. Vamos começar a desqualificação que tem pelas suas relações afetivas. Daí, por exemplo, a Michelle Bachelet é uma louca, então a imprensa coloca ela no cabelo, camisa de força e não sei o que, assim por diante. Né? A Cristina Kirchner é uma vaca, então daí você coloca uma vaca com um monte das tetas e tal, colocando de corrupção. E aqui no Brasil, a gente não precisa nem dizer, mas aquele adesivo forte e tudo, e depois também as principais revistas questionando a sexualidade, questionando as relações afetivas. Com os homens, quando vão para o poder, você nunca vê isso. Usando a questão da afetividade e nunca também dos seus órgãos sexuais e dos seus órgãos reprodutores e tal, para desqualificar na política. Isso nós estamos falando da utilização da imprensa e tal. É evidente que a exigência enquanto mulheres é muito maior a esse respeito. Mas a gente está vivendo num mundo de contradições, né? Enquanto a gente tem essa onda conservadora tomando conta, e vem através das urnas, vem através da política, e vem também das pessoas, que a gente fala assim, a direita cresceu. Onde que a direita cresce? A direita cresce dentro das famílias, a direita cresce dentro da escola, a direita cresce dentro do local do nosso trabalho, e cresce é aí que forma o crescimento da direita no mundo. Forma no Brasil, forma no município, forma no estado, no mundo. O conservadorismo das igrejas, da onde que vem? Vem dos bairros da igreja que abre ali, que vai indo, e assim vai crescendo e vai tomando corpo. Mas assim, a gente tem um contraditório nesse processo, que é a questão do papel que esse Papa exerce. Não quero aqui colocar de igreja, até porque eu não preciso de ninguém para intermediar, não preciso de instituição para intermediar a minha fé. Mas olha, enquanto
volta essa onda conservadora no mundo e na sociedade, o que o Papa diz a respeito do aborto em relação às mulheres? Temos que perdoar. Negócio de mãe solteira, né? O que o Papa diz sobre o comunismo? O que diz do cristianismo quanto ao comunismo? Então, essa instituição que sempre foi conservadora ao extremo, que sempre trabalhou no contrário, exceto a Igreja da Teologia da Libertação aqui na América Latina, o que ela vem e o que ela coloca? Então, essas contradições é que a gente está produzindo e vivendo, e que nos toca viver nesse momento e de tentar construir alternativas e de tentar construir políticas como um todo, né? Bem, para nós, aqui foi citado muito as reformas que estão em curso. Sejamos realistas, não é ser pessimista. E o que é ser realista? Este golpe foi dado para passarmos um longo inverno, como eu não gosto de inverno, vou fazer essa comparação. Alguns pensam que a saída eleitoral em 2018 é um equívoco. Nós temos que repensar todo o processo que foi feito, os erros, as políticas de aliança e tal, enfim. Mas não é política de aliança isso. É uma volta a volver à direita, ao modelo de Estado à direita, e que não ia ser feito um golpe com todo o aparato que está por detrás, que aqui não vamos repetir, para chegar em 2018, devolver a este mesmo modelo anterior de desenvolvimento e de pensamento de Estado e pensamento de sociedade. Então nós entramos num período que nos resta o quê? A resistência e a luta, e vai ser um largo período de ditadura e de forma de Estado diferente. Eles são os vencedores. Ainda bem que nós estamos na parte dos perdedores, porque nós sabemos muito bem o que nós defendemos, quem está aqui dentro. E eles têm voto e têm apoio da sociedade, da mídia e do capital financeiro para aprovar todas as reformas e todas as coisas que eles estão propondo. Daí as reformas previdenciária, trabalhista, o judiciário já está fazendo a reforma trabalhista. Vai sobrar pouco para os aqueles corruptos daqueles deputados votarem e fazer e negociar, porque já está em curso, já está em caminho. E também dentro de nós, e daí alguém falou assim, olha, por isso que eu digo que essa direita é dentro das escolas e tudo. Muitos dos nossos profissionais, e daí a gente levou para a rua a massa organizada, mas está favorável mesmo à lei da mordaça, a escola, né, você pode estar favorável ao processo de privatização, que tem que modificar, que tem que melhorar. Então essa resistência também é necessária se construir. Por último, que meu tempo está terminando, como também citou aqui a representante da CUT, hoje é o dia de combate à violência. Quero lembrar para vocês que essa data, ela é em homenagem à morte das irmãs Mirabal, né, da República Dominicana, que foram as irmãs assassinadas pela ditadura de Trujillo. E então, isso em homenagem dela, né, ela é um ditador, né, a gente está falando de ditadura da época, em homenagem a elas, mulheres, né, do campo popular, da luta, começou a colocar esse dia como Dia Mundial de Combate à Violência. Os organismos da ONU vieram, assumiram e tal, mas aí que está a origem de hoje ser o Dia Mundial de Combate à Violência. As irmãs que morreram, foram assassinadas pela ditadura do Trujillo. E nada melhor do que a gente terminar pensando também o que as barbaridades desse tempo estão nos produzindo, né? As barbaridades nesse tempo que produz é cada vez mais a intolerância. É uma intolerância racial, uma intolerância homofóbica, a intolerância racial, de todos os sentidos, e também uma violência maior de gêneros. As próximas estatísticas estão dizendo dos aumentos do número de feminicídios. E alguns questionam, é porque agora tem mais divulgação. Sempre teve. O que tem agora é mais visibilidade. Mas também a crueldade. O pessoal que trabalha com 180, que trabalha com questão de violência, mulher diz assim, olha, nos últimos anos aumentaram mais a crueldade. Sabe que mata com a facada, mas se mata com 25. E esse número aqui do Brasil, que eu trouxe aqui da ONU Mulher colocado, a cada 100 mil mulheres, 4,8 mulheres são assassinadas no Brasil. Nós somos o número 5, o quinto país no número de feminicídio do mundo. Violência, né, de feminicídio no mundo, né? E também, em relação ao último dado, em relação 2013, 2016, 54% dos assassinatos que ocorreram no Brasil foram de mulheres negras. E diminuiu o número de assassinatos de mulheres brancas.
para mostrar que a violência de gênero, ela tem não é só no mercado de trabalho, na violência também está marcada a questão de classe e está marcada a questão de raça. E esse número que a ONU Mulheres traz, o que é importante, que não é coisa que o movimento fala, que as mulheres falam, a cada hora, 5 mulheres no Brasil sofrem violência, e uma violência de gênero. E a propaganda que o governo golpista está fazendo nos aeroportos, assinada aí pela Azul, pela Gol, falando do silêncio e tal, só que contradiz totalmente as políticas implantadas pelo governo golpista. A última reunião do Conselho de Mulheres, que algumas mulheres resolveram sair por conta própria, começou uma discussão que chegou o pessoal da secretaria e falou assim, olha, nós vamos fazer uma política nas escolas públicas contra a gravidez precoce, contra a gravidez indesejada. E daí as conselheiras falaram, mas como é que vocês vão fazer isso? Primeiro que não é gravidez indesejada. Então, como é que vocês vão fazer isso quando vocês estão aprovando, não deixando falar de gênero na escola? Como é que vocês vão relacionar quanto à lei da mordaça que está aí, que ninguém pode falar? Como é que vocês vão implantar isso? Como é que vai ser o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação? Para dizer do contraditório, com o fechamento da Secretaria de Mulheres. Como é que você vai querer combater? Então, a propaganda é uma coisa, a prática e a efetivação de política de Estado é outra. E nessa questão de violência, tem políticas que têm que ser de Estado. Numa época, as mulheres falavam que queriam iluminação pública, porque a iluminação pública era um dos fatores que dava mais casos de violência e mais casos de violação. Hoje, mas são outros fatores mais que exigem políticas públicas que, no sentido, venham a combater a violência. Uma outra questão ainda, que eu estou indo e voltando, é o nosso Fora Temer. Ele é insuficiente para o momento. Só o Fora Temer favorece a eles. Nós temos que agregar no nosso Fora Temer e todos os golpistas. E construir uma outra alternativa de fato do que a gente quer. A gente quer uma outra eleição que consolide o projeto dos golpistas e legitime, ou a gente quer um processo que fique eles enquanto golpista até 2018 e tenta construir uma alternativa, ou a gente tem que estar no bloco da reconstrução da Frente Brasil Popular para repensar e criar uma outra alternativa no sentido de voltar com um marco de alianças que não vai ser tão breve. Reconstruir o tecido social brasileiro e reconstruir as nossas organizações e repensar. E também temos que ter mais unidade para combater e fazer essa resistência. Por exemplo, a PEC 247, que hoje é 55. Nós, do movimento sindical, fizemos milhares de vídeos. Eu não dei conta de ver os vídeos da mesma coisa, falando sobre o mesmo assunto que chegou para cada um de nós, que cada organização e cada sindicato fez. Sem apostar nos desencontros que se tem de mobilização aqui, para lá e para cá. Que é bom ter efervescer, tu faz uma greve, tu faz isso e tal e tal. Mas a gente tem que coordenar e ter mais uma certa unidade de como é que nós vamos enfrentar isso. Enfrentar isso não com pessimismo, com realismo, de sabendo que eles têm tudo para provar, sabendo que eles têm as forças necessárias, mas que nós não vamos nos curvar e que nós não vamos entregar de joelhos e não vamos aceitar nada do que eles estão pondo, porque para nós é nenhum direito a menos. E para isso nós estamos na luta e para isso nós estamos na resistência. Muito obrigada.